No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Pelo prestígio de estar com a gente aqui no Grupo Tati, que é um Eu grupo... fico feliz com o convite. A gente é ligado a um grupo de educação, deixa eu tirar aqui para não ficar no seu rosto, ligado a um grupo de educação, então é importante que tenha esse tipo de conversa aqui, apesar do editorial ser institucional do poder constituído, mas sempre é importante falar sobre comportamento e saúde. Aliás, hoje, comportamento está em evidência. Deixa eu apresentá-la. Eu estou aqui com a Luana Ganzert, é isso? Ganzert? Ganzert. É psicóloga, palestrante, mentora de desenvolvimento emocional, autora de jogos terapêuticos, escritora de 2 best-sellers. Há aproximadamente 15 anos se dedica a estudar psicologia e ser humano de uma forma geral, com a intenção de ajudar outras pessoas na transformação de suas vidas, conquistando aquilo que desejam através da inteligência emocional. Está em moda isso hoje, hein? Sua especialidade é trazer a saúde emocional mais acessível para todos os seres humanos, mas ao longo da sua vida, o que mais lhe faltou foi compreender as próprias emoções para enfrentar momentos muito difíceis, até que descobriu um caminho e se transformar, a alcançar grandes resultados, e hoje pode compartilhar com as pessoas e ajudar na sua jornada de crescimento pessoal e profissional. Quando eu falo que isso está muito em evidência, né, porque isso é uma coisa que eu aprendi, eu sempre gosto de enfatizar, eu aprendi há muitos anos atrás, eu era diretor de treinamento de uma multinacional, há mais de 20 anos, e eu dizia sempre que comportamento se muda. E quando o comportamento não se muda, nós temos que conhecer uma técnica para que a gente seja reconhecido ou que a gente conheça a pessoa. Então, eu quero que você me diga, Luana, como começou para chegar no ponto que você chegou para estudar psicologia. Me conta um pouquinho da sua história, vai. É uma coisa meio de doido, né? Eu falo que não foi eu que escolhi a psicologia me escolheu, e eu fui... Conheci a psicologia, eu ainda era muito jovem, foi através de um livro. Eu sempre gostei muito de ler, muito, muito, muito de ler. E a leitura me ajudou a compreender muitas das coisas. E o livro era muito colorido, eu sempre gostei de muita cor, muito... E eu estava numa época que eu precisava escolher qual era a minha profissão, qual seria a minha profissão.
E naquele momento em que eu estava prestes a escolher aquela insegurança de toda adolescente, eu entrei na faculdade muito jovem, né? Eu saí da faculdade com 22 anos. Eu entrei na Nossa. faculdade mais cedo, mais precoce do que a grande maioria das pessoas. E naquela ansiedade de não posso errar, assim que a grande maioria dos seres humanos vive, né? A gente tem medo de errar muitas vezes. A família brigando, um queria que eu fizesse medicina, outro queria que eu fizesse direito, cada um queria que eu fizesse uma área. E foi aí que eu descobri a psicologia. Eu falei, não, eu vou fazer o que esse livro está dizendo. Eu quero fazer. Eu descobri que a psicologia era uma profissão e eu fui. Mas a psicologia em si, né, eu falo que ela é só uma ferramenta. Foi o que me ajudou a me tornar um ser humano melhor para que eu pudesse estender a mão para outras pessoas humanas também. Eu acho que é só um caminho, foi só uma ferramenta que foi acrescentada no meu currículo, talvez, na minha trajetória aí, né? Porque eu acho que é super importante a gente conhecer um ser humano, mas é mais importante ainda a gente aprender a se desenvolver para a gente poder estar disponível e disposto a ajudar muitas vezes as pessoas que precisam muito mais que a gente. Quando você fala em psicologia, eu tenho também sempre uma experiência para comentar, mas eu queria te perguntar o seguinte: as pessoas que precisam de, de terapeuta, de fazer sessões, ter alguém para conversar, para ser ouvida, e normalmente isso dentro de casa às vezes não acontece, que é natural. Você acha que a pessoa no desenvolvimento, ela com o tempo, ela acaba virando uma muleta para ela ou não? Ou você consegue conversar com essa pessoa? Estou falando isso literalmente em psicologia. Quando você senta com a pessoa no divã, vai, um exemplo. Não sei se você chegou, eu acredito que você chegou nesse ponto, não sei. Então, assim, você acha que a pessoa eu sei que você hoje melhora o comportamento, que melhorando o comportamento talvez nem chegaria nesse ponto. A pessoa saber quem ela é, como ela vai agir, como vai agir com as pessoas. Você acha que a psicologia acaba virando uma muleta para a pessoa? Porque eu conheço hoje pessoas que fazem terapia 20 anos. Tem um probleminha, corre para o terapeuta. Tá. Existem várias abordagens terapêuticas dentro da psicologia. E dependendo da abordagem terapêutica do profissional, é comum mesmo você perceber que alguns pacientes ficam anos e anos e anos. Principalmente em abordagens mais analíticas, psicanálise, essas abordagens que são mais profundas no sentido de enraizadas mesmo, né? Eu preciso conhecer pontinhos da minha história, o terapeuta não tem tanto envolvimento, é mais de escuta, enfim. Essas abordagens já são conhecidas como formas de tratamento dentro da psicologia mais longas. Mas existem abordagens que são mais curtas, né? Que, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, né? Eu sou formada em 16 especializações dentro da psicologia, mas como curiosa. Eu queria, antes de escolher aquilo que me faz sentido, tem uma frase de Winnicott, agora eu não vou lembrar exatamente se é dele inteiro, mas que fala que o ser humano está em processo de desenvolvimento e a gente precisa estar acompanhando todas as fases desse desenvolvimento. Eu vou dizer que todas as técnicas ajudam de alguma forma, mas nem tudo é para mim para o resto da vida. Então, tem pessoas que têm habilidade maior de estar num processo psicoterápico, psicanalítico, analítico, que demora mais tempo. Outras são mais breves, que é o caso da terapia que eu atendo. Então, quando você pergunta do amuleto, alguns pacientes. Ou da muleta. Ou da É isso. muleta, né? Da muleta. É isso. A psicologia acaba sendo essa muleta, né? De levar. Alguns pacientes acabam, sim, se tornando dependentes do processo. O que não é ruim. Quando que isso é ruim? Quando o terapeuta fica dependente daquele paciente. Por quê? Acontece muito isso, né? Muito, 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 muito. Também uma coisa que até para a gente complementar, que eu já ouvi falar, inclusive, de amigos e tal, que às vezes são induzidos pelo terapeuta. Se o cara não for um excelente profissional, às vezes ele mesmo precisa conversar com aquela pessoa.
Tem que tomar muito cuidado e prestar atenção muito na ética do profissional que você escolhe, no comportamento do profissional que você escolhe, porque assim, o paciente, ele vai ter, eu falo que existem fases do processo terapêutico. Primeiro é a construção do vínculo. O segundo, quando o vínculo já está estabilizado, é a hora que o paciente começa a ter ação, começa a entrar em movimento e a vida dele começa a surtir um efeito. A próxima fase depois dessa é um processo de desmame que a gente fala. Aí já não é mais intenso. A gente pode passar a terapia de 15 em 15 dias e tem paciente que fica resistente porque está nesse conteúdo de dependência mesmo do terapeuta ou do processo em si. A gente precisa tomar cuidado para que não seja uma dependência emocional que traga um outro problema a ser resolvido, mas que seja só por conta de um carinho, porque aí a gente sabe que quando a gente for desligar, né, fica mais fácil para o paciente. O que eu, Luana, costumo fazer? Posso contar um pouquinho da minha experiência? Claro. Eu costumo trazer, e os meus próprios pacientes já sabem disso. Eu costumo, quando está na época de desligamento, a minha secretária já é bem treinada para isso também, e ela dá um jeito de falar, olha, a Luana não vai atender essa semana. A Luana não vai atender essa semana, a Luana tem tal compromisso essa semana. É uma técnica porque você conhece os pacientes. É uma técnica. Eu vou buscando, eu vou entendendo que é meu paciente também, até o ponto de eu saber, para ver como que ele vai sair uma semana sem terapia. Como que ele vai ficar os 15 dias sem terapia. Ele vai vir, ele vai me contar. Então, isso causa uma angústia danada. Então, ainda não está preparado para o desligamento, para o desmame, né? Outros, eu preciso investigar se ele não está dependente da relação com a Luana. Como os meus pacientes, hoje eu não atendo muito, né? Eu tenho uma agenda clínica menor do que eu tinha antigamente. Mas como os meus pacientes, eles têm o meu contato, aqueles que ainda estão muito dependentes da Luana por mensagem e esse tipo de troca, eu trabalho de uma forma diferente para que não cause essa dependência. Muitas vezes eu falo, ó, o nosso WhatsApp vai ser uma espécie de diário. Nem sempre eu vou te responder. Eu vou te responder quando eu perceber que está muito crítico, mas sempre eu vou ver o que você está me colocando ali. Eu vou responder assim, com joinha, com coraçãozinho, com alguma coisa. Por quê? Porque às vezes ele está ali esperando o que a Luana pensa daquilo. E esse não é o caminho dentro do processo terapêutico. Os terapeutas, os psicólogos, eles não têm que dar o caminho. Eles têm que ajudar o próprio paciente a encontrar o seu caminho. Alguém já ficou apaixonado pela terapeuta? Ou pela psicóloga? Não que eu tenha sabido, né? Não que seja do meu conhecimento. Eu já tive paciente que tinha muita dificuldade, inclusive eu tenho um paciente que tem muita dificuldade de se desligar. Todas as vezes que ele entra num processo de alta, ele traz algum outro problema pra gente resolver. Né? E ele fala, eu gosto da terapia, por isso que eu continuo fazendo terapia, né? E eu vejo ele fala assim, Luana, eu prefiro gastar meu dinheiro nesse tipo de investimento do que eu ir fazendo outras coisas. Então, eu me sinto bem aqui, mas hoje vai uma vez por mês, né? Mas assim, é até o feeling e o profissionalismo mesmo, né? Quanto de liberdade o profissional dá para esse paciente. Então, e tem casos, eu tenho vários colegas... na verdade eu comento isso porque você é profissional, eu comento isso porque é uma coisa natural do ser humano, é natural. Normalmente o cara tá carente, ou o homem ou a mulher tá carente por alguma coisa. E você é o esteio da situação no momento e é onde tem que se apegar profissionalmente. E é isso que você tem que saber, a confusão mental que ele tá para poder sair daquela situação. Direcionar, né? Eu tenho alguns alunos, né? Eu faço supervisão também, então eu tenho outros profissionais que eu supervisiono que já trouxeram casos desse tipo, né? E aí a gente faz uma orientação para que corte o vínculo no começo, já deixe tudo o mais claro possível dessa relação, porque é importante, né? Para que não haja mais problema ainda, porque alguém quando vai buscar terapia, ele já tá carregado de problemas, a gente tá cheio de problemas. Agora, mais esse amor platônico ser construído, se o terapeuta dá espaço, vai acontecer. Bom, a gente produziu alguma coisa, você tem uma assessoria, eu quero agradecer a tua assessoria também, porque como o nosso editorial é institucional, repito, então a gente não está aqui para
ser jornalista incisivo e ficar questionando e fazendo manchete, né? Então, eu quero te perguntar o seguinte: como que você vê a relação entre saúde mental e a questão profissional, do sucesso da vida profissional do seu paciente? Olha que interessante, né? Eu até, no começo da pergunta, achei que você ia perguntar do sucesso profissional do próprio profissional, mas... Mas você fica à vontade, que você achar interessante comentar, você está aqui para mostrar o teu trabalho. É importante isso, é uma questão de saúde pública também. Sim, o que eu vejo, o que eu aprendi com a vida mesmo, né? É que quanto mais eu me desenvolvo, mais as pessoas que estão próximas a mim, inclusive meus pacientes, eles também vão ter desejo de se desenvolver. Eu acredito que a psicologia ela não é única, né? É sempre aquela coisa de só clínica, não tem muito espaço para muitas coisas. Eu diminuí a clínica depois de um problema de saúde. Eu tive um problema de saúde, eu tive um AVC aos 30 anos de idade. E por sobrecarga, excesso de trabalho, muita dificuldade de me autocuidar, foi o momento que eu tive um insight. Eu falei, meu Deus, eu não estou sendo íntegra com o que eu estou fazendo, porque eu ajudo as pessoas a cuidar de si, cadê a Luana, né? Foi um momento que eu revi muitas coisas na minha vida e eu percebi que eu precisava ajudar mais pessoas, mas não acabar com a minha saúde igual estava acontecendo. Foi isso que nós demos no início, que a gente falou no início, que você chegou nesse ponto. Cheguei nesse ponto. E aí eu tomei uma decisão, que eu entraria para o mercado de palestras, eu ia buscar me desenvolver em outros mercados, além do próprio processo de psicoterapia, eu ia trabalhar programas de mentoria, outros programas, trazer mais auxílio emocional para as pessoas. O que aconteceu é que eu levantei a bandeira de saúde mental e eu falei, eu preciso tornar a saúde mental de uma forma mais acessível. As pessoas precisam entender que sem saúde mental elas não conseguem ter bons relacionamentos, dificilmente elas terão dinheiro, dificilmente elas terão um bom emprego ou se sentirão satisfeitas naquele lugar onde elas vão estar. Então, o que eu senti dentro disso é que eu precisava me transformar. Eu, Luana, precisava me desenvolver. E é incrível que quando você, enquanto terapeuta ou enquanto profissional, tem integridade da tua parte, você faz aquilo, né? Você compra aquilo que você vende, as pessoas, elas te procuram muito mais. Elas também entram num processo de ação muito maior. Então elas praticam de fato aquilo que você está falando que elas precisam fazer, porque ela vê você fazendo. Então o meu sucesso profissional, e eu digo assim, sou muito satisfeita com o que eu faço, graças a Deus a assessoria me ajuda muito, os profissionais que estão à minha volta, sabe, me ajudam muito, a equipe que eu tenho hoje me ajuda muito. Eles pensam muito por igual, eu vejo que tem muitos valores comuns. E se conectar com esse tipo de pessoa enquanto a gente está se desenvolvendo, não só você que é profissional, mas você que também é paciente, isso contribui, né, para o teu sucesso na vida pessoal e profissional. Bom, a gente vive em uma sociedade moderna hoje, com gerações que são fora do comum, né? Hoje a geração é a tecnologia, isso é ótimo em algumas situações, em outras a gente acha que algumas profissões vão acabar por causa disso e tal. Eu queria saber como é que você contribui, como é que você vê isso hoje, na sua experiência com as pessoas, que foi um pós-pandemia também, né, que foi um problema muito sério, que acabou ensinando algumas coisas. Nós perdemos muitas coisas, mas também nós ganhamos muitas coisas. Eu queria que você comentasse a respeito. Muito interessante. Tem uma coisa que eu percebo que está adoecendo o ser humano. E não é a tecnologia, mas é o excesso dela. O uso exagerado da tecnologia. Eu tenho observado que as crianças, inclusive os adultos também, parece que uma mão fica maior que a outra, de tanto carregar o celular. Fica mais pesada, né? Por que isso tem acontecido, né? Nós estamos entrando num movimento em que a informação é crucial e ela é super importante. Mas o excesso dessas informações, da tecnologia que a gente usa, dos aplicativos que a gente usa, ele tem nos desumanizado. Qual que é o ponto de equilíbrio? Você usar sim a tecnologia, porque ela é extremamente importante. Hoje eu trabalho com a rede social, hoje eu trabalho com o mecanismo de tecnologia, então eu preciso dela muitas vezes. Eu vou dizer que tem muita ferramenta importante, poderosa,
para o desenvolvimento emocional das pessoas que são baseadas em tecnologia, então ela não é ruim. O ponto é, quanto você se conhece o suficiente para que a tecnologia não seja excesso, para que a tecnologia não tome espaço de outras pessoas que são humanas na sua vida. Eu tava falando sobre isso, eu falo sobre isso o tempo todo. Na sexta-feira, vou contar uma historinha rapidinho. Na sexta-feira eu fui jantar com meu marido, as crianças foram para casa da avó, foram todas para casa da avó, fui jantar com meu marido, a gente foi no restaurante. E por infelicidade ou não, a gente estava sentado numa mesa atrás e tinha uma TV na frente e tinha uma mesa, né, vazia, e um casal sentou nessa mesa vazia. Eu não sou muito de observar essas coisas fora do setting terapêutico, né, ali do processo terapêutico, eu não sou, mas era impossível não ver porque a TV estava bem na nossa frente, com as músicas que estavam tocando. E o casal, o tempo inteiro, aquilo estava me incomodando, porque a moça não saiu do celular. E o marido ali comeu, papai, não fez. Não tinha toca, não tinha diálogo, não tinha. E eu olhei para o meu marido e falei: eu nunca quero ser um casal desse jeito, porque é ruim. Né? Não quero chegar nesse momento e vou sair para um lugar e você no celular, eu não sei. Isso é muito ruim. Né? E isso está desumanizando, esse excesso. Então a gente precisa ter consciência de que momento eu posso estar usando o meu telefone, que momento eu posso. É óbvio, eu vou precisar em algum momento, eu vou precisar do celular para ver um cardápio, porque hoje é tudo no QR Code, né? Hoje é tudo informatizado, eu vou precisar dessa ferramenta. Mas será que ela não está consumindo espaço onde precisava ser um espaço humano? Eu acho que a psicologia nunca vai acabar exatamente por isso, porque a psicologia trata do humano, né? E quanto mais essas intercorrências têm acontecido, mais a necessidade da psicologia invadir esse campo também. Porque se os profissionais não estiverem preparados para lidar com essas situações, o número de estresse tem aumentado, o número de, enfim, burnout, de atestado médico de pessoas. Por quê? Porque tá aí, as pessoas não estão sabendo usar tudo isso. Eu vi pessoas já pegando atestado médico porque não foram trabalhar. E olha quanto de prejuízo tem isso. Não é só na relação. Porque tinha que ver alguma coisa ali no celular, fica o dia inteiro. Então tem um equilíbrio, a gente precisa reconhecer qual é o meu equilíbrio, qual é o meu ponto de equilíbrio. Se fazer essas perguntas sempre vai fazer o que é meu, o que eu preciso. Agora eu tô aqui, tô usando a ferramenta, a gente tá usando, e olha que importante que é, porque a gente tá falando para muitas pessoas. Mas daqui a pouco eu preciso desligar, porque eu vou ter uma reunião com alguém, eu vou sentar numa mesa com alguém, eu vou estar. Eu preciso me socializar também. Eu preciso ter esse. E a gente está perdendo isso, né? A gente está perdendo o olhar, o olho no olho. Eu vou te falar uma coisa, eu nunca, depois de velho, eu digo assim, eu nunca estudei tanto. Eu sempre fui um cara de comunicação, desde garoto, profissionalmente, um cara do direito, mas eu nunca estudei tanto como agora. Só por quê? Porque nós hoje, nós somos veículo hoje. Então as assessorias trabalham com a gente é veículo e a gente está ligado, eu principalmente estou ligado em todas as televisões. Eu recebo comunicação aqui, eu dou uma olhadinha pelo feeling, né, que você também tem na tua profissão, a gente checa, já sabe, peraí, já mando checar, vê se é verdade isso. Que também vem muita informação distorcida. Isso aí está deixando o pessoal meio maluco. Eu, às vezes, recebo informação de amigos meus, são gente que fala, olha, isso aqui é fake, isso aqui não é verdadeiro, sabe? Então, isso também está deixando as pessoas desacreditar das coisas ou acreditar de uma forma irregular. Agora, se souber aproveitar alguns momentos do dia, até quero saber da tua opinião, que quem está para falar é você, não sou eu, você absorver algumas coisas importantes em alguns momentos, para aprender também, porque a comunicação é tão evoluída, né, que você acaba aprendendo muita coisa que você não sabia. Tem muitos médicos da saúde também se abrindo com... Às vezes eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo, um médico, olha, isso aqui é bom tomar, porque não sei o que, é o tempo todo, né? Pá. Aí eu vejo aquilo, aí eu mando um recadinho pro médico, escuta, mas não tem que fazer um exame antes, se pode tomar, não tem que se fazer ver isso. Tem médico que me responde, tem médico que não responde.
Vai ver meu nome lá, fala, não responde. Mas tem médico que fala, não, você tem razão, tem que fazer um exame. Mas só que eles querem o quê? Eles já dão a informação, como todos, muita gente, e todas as profissões, para ter visualizações, né? E esse comprometimento de aparecer, que é o seu caso também hoje, de vender a sua profissão, falar, mostrar, não é vender, mostrar quem você é profissionalmente, isso é super importante, é uma ferramenta que você fala, olha, eu sou psicóloga, a minha área é essa, eu conheço isso. É importante a área de comunicação, mas para essas coisas, não para outras coisas que não tem sentido, né? O que eu ia te perguntar? Você acredita que as empresas estão fazendo o suficiente para apoiar a saúde mental dos seus funcionários e o que poderia ser feito? Tá. Eu vejo que a saúde mental está sendo pouco falada ainda, né? Nós estamos no mês de setembro, é um mês que existe uma campanha chamada Setembro Amarelo, que é um mês destinado à prevenção do suicídio. Então tem uma série de... Todos os meses tem uma campanha diferente a ser feita, né, para a saúde. Mas tô tocando nesse assunto porque no ano de 2023 foram 14 mil suicídios no Brasil. É um número muito alto se a gente parar para pensar. Muitos dos casos estavam relacionados à pressão no trabalho, ao descuido mesmo, à falta de sensibilidade para equilibrar trabalho e família. Então existem N razões para que as pessoas chegam a esse ponto. E a saúde mental, ela está entrando. Já aumentou a procura de empresas, de empresários, de lugares mesmo que estão preocupadas com isso. Por quê? Você trazendo saúde mental para dentro do teu ambiente de trabalho, né, para os seus colaboradores, você reduz taxas de atestado médico, estava falando agora há pouco sobre isso, né? Você coloca talentos nos lugares, tem muita gente talentosa dentro da tua empresa que não está produzindo porque ela está no lugar errado. Então, trazer saúde mental para dentro de um ambiente de trabalho, ela é fundamental, porque vai equilibrar outras áreas da vida, inclusive. Então, é importantíssimo quem é dono, quem é chefe, quem é líder, olhar para isso com mais cuidado e com mais amor. Tem aumentado a procura, mas ainda eu, como profissional de saúde, vejo que podia ser melhor. Sabe? Acredito demais que poderia ser melhor, poderíamos pensar mais nos seres humanos. E eu vou dizer mais ainda, sabe? Que se não for um ambiente de trabalho, dificilmente o ser humano hoje vai parar para cuidar de si mesmo. O autocuidado ainda é muito desvalorizado, a gente ocupa a nossa agenda com tantas outras coisas e a gente esquece de coisas que é básico, né? Para olhar para a nossa saúde mental funcionar. E sem saúde mental não tem vida, não tem. Experimenta acordar um dia incomodado, triste, angustiado. Como é que fica teu dia? Teu dia inteiro não rende. Você tá mal. Você quer ficar na tua cama, quietinho, sem interação, sabendo que você tem uma série de agenda para cumprir. Só que quando a gente não se conhece, a gente vai passar meio que atropelado desses momentos mais difíceis na nossa vida. Não é que fazer terapia, participar de programas de desenvolvimento pessoal, você não vai mais sentir essas angústias. Muito pelo contrário. Eu digo que um bom profissional em saúde mental, ele vai te ajudar e te dar ferramentas para que você atravesse esses momentos de forma mais tranquila. Não significa que você não vá mais ter. Eu, como profissional de saúde mental, tenho os meus desafios emocionais também. Mas eu procuro me cuidar. Você vai buscar a ajuda profissional de alguém que também compreende. Porque às vezes a gente precisa estender a mão, mas a gente não só para ajudar, a gente precisa estender a mão para pedir ajuda também, né? E eu acho que tem muito disso. Dá sim para melhorar. E depende de nós. Depende de mim, depende de você, depende enfim, de todos nós, seres humanos. Pensar melhor, com mais cuidado e carinho para a saúde mental. Bom, a gente fala em nova geração e em tecnologia. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que os problemas são os mesmos hoje? Ou a quantidade de pessoas na última geração ou na nova geração que está aumentando os casos? Ou isso é normal do ser humano, os que tinham problema lá atrás também? O que você aprendeu nesse meio tempo? Eu queria também te perguntar, esse melhor teu, de onde é? Eu
Eu sou do interior do Paraná. Ah, tá bom. Então tá. Sou do Então vamos lá. porteira, portão. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Os problemas. A gente acha que não tem sotaque, né? Não, mas é importante. Aliás, o programa ele é tão sério, mas ele quebra paradigmas aqui. Inclusive, a gente quebra a formalidade. A gente entrevista tanta gente que tem uma certa relevância que a gente acaba tirando a liturgia do cargo e aí no final eu falo assim, vocês olham a ideia do trabalho? Aí pronto, já fica amigo do convidado. Ah, mas eu já estou me sentindo em casa. Ótimo. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Quando você pergunta se os problemas são os mesmos. Eu acredito que desde que o mundo é mundo, os problemas são sempre os mesmos. Sempre vai ser um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema da tua aceitação em relação às suas paternidades, às suas primeiras relações. Mas a forma e a intensidade dos problemas tem aumentado, tem sido diferente. Né? Essa coisa da diversidade, nós não estamos preparados, não sabemos lidar com esse mundo que a gente fala que a gente é tudo igual, mas você sai na rua, você vê um diferente, alguém que pensa diferente de você e você não sabe lidar com aquilo. Isso sempre existiu, só que tem dificultado porque o ser humano está cada vez menos preparado para ser humano. A gente está, desde que a gente nasceu, sendo cobrado como se a gente fosse máquina, né? Você precisa andar antes, porque o vizinho andou com tantos tempo. Então, o pai tem que dar um excesso de estimulação ali para que a criança se desenvolva numa fase que nem a fase dela. Desde muito pequenininho, a gente está sendo super estimulado com coisas que não são da nossa idade, não são da nossa fase. Então, acho que está adiantando as fases dos problemas. E isso tem agravado cada vez mais a nossa capacidade cognitiva. As pessoas estão ficando mais preguiçosas para aprender, estudar e estar aberto a isso tudo, porque as informações estão mais rápidas. Mas, de alguma forma, o impacto disso está vindo no desafio emocional mesmo. As pessoas estão adoecendo mais rápido. Quando eu falo em doença de geração, você acha que as pessoas hoje, os mais jovens, vamos falar assim, que te procuram, existe um certo mimo, porque hoje, o que eu falo sempre, eu uso isso como experiência. Qualquer criança vou falar, 80% das crianças que nascem hoje, e os antigos vieram com uma cultura de prosperidade, já nasce com patrimônio. O que é? A sua casa que você tem. Porque antigamente eles já nasciam, ninguém tinha casa, era aluguel, entendeu? Hoje não. Hoje, pelo menos, o pai, a mãe, normalmente, 80% tem uma casa para morar. Então, ele já tem patrimônio. Você acha que essas crianças, esses rapazes de hoje, essas meninas de hoje, se pôs a mão muito na cabeça e conseguem não segurar as emoções e acabam procurando a psicologia, uma terapeuta? Eu acredito que a gente não pode generalizar. Claro. São suposições. Sim, existe sim. Eu falo que esses dias me fizeram uma pergunta: quantos anos você sai da adolescência? Eu falei, depende. Eu conheço adolescentes de 35, 40 anos que moram com os pais e ainda. Então, tudo depende. Como é que é o contexto, né? Eu vou dizer que muitas das passadas de mão na cabeça está relacionado a eu preciso ser bom pai, talvez eu não tenha dado tempo suficiente para os meus filhos, e ao invés de eu dar tempo de qualidade para ele, eu dou um outro ativo, né? Eu passo a mão na cabeça, eu mimo um pouco mais, eu compenso de uma outra forma. Então, existe isso também, né? Mas a agenda lotada, esse ritmo acelerado que os pais têm para dar o melhor para o filho, muitas vezes faz com que ele não ensine. Eu vi um Reels esses dias aqui, postando no Instagram, me passou uma coisa, uma mãe em primeira classe, estava indo viajar com a filha, e ela falou, e tava lá, né, ela com a filha sentadinha e tava na legenda, como é que eu ensino para minha filha que a vida é difícil se a vida dela não é difícil? Né? Então, e aquilo me fez pensar muito, né? Acredito que está muito assim, como é que a gente ensina para as nossas crianças, para os nossos adolescentes ou para os nossos adultos já que passaram por essa fase, que a vida é difícil, que a gente precisa sim
dispensar um certo nível de energia para conquistar as coisas, porque nada vai vir de graça. O que vier de graça vai ser o que o outro me entregar, mas nem tudo que o outro me entrega é o que eu vou querer para minha vida. Então, para eu correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, existe um esforço, existe uma dinâmica que vai depender muito de mim. E eu acredito que está faltando isso, porque hoje vem tudo muito fácil, né? Pode estar relacionado à culpa que os pais sentem, a medo que os pais sentem, por conta da infância deles que foi muito difícil. Pode estar relacionado a uma série de coisas. Agora, se fizesse, você mesmo se fazer essa pergunta, né? Você pai, você mãe, se fizer essa pergunta, o que eu estou entregando para o meu filho, né? Que tipo de dor que eu não curei em mim, que eu estou trazendo para tentar curar nele? Porque a dor minha não vai ser curada pelo meu filho. Acho que isso é importante a gente pensar sempre, né? Principalmente se é da educação, acho que você vê muito caso desse jeito. E a gente está despreparado, enquanto humano, a olhar para isso não como algo ruim. Porque a dor não é ruim, a dor é um ponto importante da nossa vida para que a gente cresça. Quando a gente passa por ela, quando a gente tem a oportunidade de passar por uma dor, significa que você está preparado para crescer. Está na hora, está na fase da tua vida, está no momento em que está batendo na porta, que ó, você precisa crescer. Então a dor ela vem com essa intenção de te fazer crescer, mas se você não estiver aberto a aprender, você não vai crescer, você vai permanecer do mesmo jeito. Bom, qual é o papel da terapia e de outras formas de apoio emocional na manutenção de uma boa saúde mental? Terapia é crucial. Eu falo que terapia deveria ser uma necessidade básica, assim como se alimentar bem, assim como você tomar banho todos os dias. Mas eu entendo ainda que, infelizmente, aqui no nosso país, ainda é um custo muito alto financeiro para algumas pessoas investirem no processo terapêutico. E o nosso sistema público não funciona como deveria funcionar para que as pessoas tivessem isso de forma gratuita. Então, eu vejo que ainda é um ponto aí para a gente questionar e para a gente indagar e para a gente buscar melhorar. Mas todas as oportunidades que a gente tiver de investir nesse crescimento, porque eu falo que terapia tem dois lados. Ou você procura para prevenir, ou você procura para tratar. E a escolha sempre vai ser nossa. Eu acho que é muito mais importante quando você tem uma mentalidade de buscar o processo terapêutico para prevenir que algo aconteça. Hoje em dia, dificilmente uma pessoa não vai passar por algum momento da vida dela e ser alguém ansioso ou ter um nível de ansiedade ali descontrolado, uma angústia que pode ser transformada em depressão. Dificilmente alguém vai passar por períodos críticos sem ter um impacto emocional. Todos nós, enquanto humanos, vamos passar por isso. Então, é importante que a gente se prepare também para que saiba lidar com esses momentos desafiadores, né? Cada fase da vida é um momento desafiador diferente, então é importante que a gente passe por ele. Agora, quando eu não faço isso para prevenção, eu vou precisar em algum momento da minha vida fazer isso para tratamento. Eu vou precisar buscar um profissional, seja pelo SUS, seja pago, em algum momento da minha vida eu vou precisar desse apoio, né? Se eu ainda não precisei, eu acho que muitas das pessoas precisaram agora após pandemia, lembro que você falou da pandemia, então teve, né? A gente teve que recalcular aí o que seria investimento. E a terapia passou a ser um investimento para muitas das pessoas. A gente precisa enxergar processo terapêutico como um investimento para o teu crescimento. Quanto mais você se conhece, mais você consegue fazer dinheiro, mais você consegue se relacionar, mais você treina habilidades que são importantes, como de inteligência emocional, de comunicação, enfim, tudo isso é importante. Mas a junção de tudo isso parte de um processo terapêutico. Se você não buscar ajuda, seja... E olha que interessante, me veio agora esse insight. Terapêutico pode ser muita coisa. Eu falo que tem muita coisa que é terapêutica. Nem tudo é terapia, mas muita coisa é terapêutica, né? Você vai fazer um exercício físico, você vai ler um bom livro, você vai... Tem muita coisa que dá pra você fazer.
um bom livro, uma academia de exercício é um tipo de terapia, como a gente fala, né? Para quem gosta, para poder distrair a cabeça, esquecer os problemas, ou esperar as coisas acontecerem. Tudo é a terapia não é especificamente, eu tenho que arrumar uma profissional, para contar a minha vida, para me ajudar a eu entender os meus problemas. Isso, que as pessoas fique bem claro isso, né? Exatamente. Se eu tiver a oportunidade, a possibilidade, a condição hoje, por que não procurar? Mas se eu não tenho, eu posso buscar outros meios de praticar essas terapias, né? A base do ser humano, eu falo que a gente é uma tríade, corpo, mente e espírito. A gente tem que cuidar desses 3 pilares. Se você não cuida desses 3 pilares, você vai adoecer. Então, você tem formas de fazer isso antes de pedir socorro para um profissional. E detalhe, tem muito profissional bom no mercado. Se você for pesquisar numa rede social, mas pesquisa se esse profissional está entregando mesmo, se ele é íntegro com aquilo que ele está vendendo, se ele compartilha, se ele compraria o produto dele, antes de você escolher o profissional que vai te acompanhar. E hoje também tem muitas faculdades de psicologia que prestam esse serviço de forma gratuita. As pessoas estão ali e elas estão sendo treinadas com supervisão, obviamente, mas estão sendo treinadas. Então, se você não tem condição, você pode procurar esses meios também, que funciona. Como o estigma em torno de saúde mental afeta a disposição das pessoas em busca da ajuda? O que é... Pode falar. Não. Eu tenho um outro negócio para te perguntar que está fora do contexto. Tá. Aí é jornalismo puro mesmo, mas não tão puro. Mas é uma coisa que a gente vê nos filmes, a gente vê no dia a dia, a gente vê na televisão. E às vezes eu fico pensando, falo, mas por exemplo, numa tragédia dessa, como que um psicólogo pode ajudar nesse momento, num monte de pessoas? Mas responde isso primeiro, que depois a gente vai nesse... Esse estigma, ele acontece por falta de conhecimento mesmo, né? Sobre saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, logo vem à cabeça transtorno mental. Nem tudo é transtorno mental. Existe uma forma de você trabalhar com transtorno mental, que são as patologias mesmo, que precisam muitas vezes de um complemento medicamentoso, enfim. Isso são transtornos mentais e qualquer pessoa está sujeita a desenvolver esse transtorno mental. Você tem uma base biológica genética e o meio também pode favorecer os transtornos aparecerem. E tem uma outra área dentro, né, da saúde mental que a gente precisa pensar, que é organizar a nossa mentalidade, que é buscar fortalecer nossa mente, trazer uma mente forte para que, de alguma forma, essa mente impacte nos nossos resultados, que é o que a gente faz. É um momento onde você vai prevenir outras doenças, que você vai prevenir adoecimento. Então, são 2 pontos. A gente precisa parar de pensar que saúde mental é só transtorno. Não, saúde mental é você também se estimular e se desenvolver para melhorar a tua forma de pensar, a tua forma de ver o mundo, a tua forma de agir. São os 2 lados. E por que isso não é tão falado? Eu falo que a psicologia ela perdeu muito espaço quando o coach chegou. Não que tenha acabado com isso, nada a ver, cada profissional tem o seu espaço. Mas o que acontece é que todas as vezes que eu preciso me desenvolver, eu vou num coach. Todas as vezes que eu preciso tratar, eu vou num psicólogo. E não necessariamente. Você pode procurar um psicólogo que também, volta a repetir, também seja íntegro, esteja num processo de desenvolvimento, porque ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Se eu não sei me desenvolver, como é que eu vou desenvolver o outro, né? Como é que eu vou ajudar o outro? Então tem esse paralelo também. E o estigma acontece porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de uma vulnerabilidade e ninguém quer mostrar suas fraquezas. Só que olhar para elas é essencial para a nossa vida. Então, eu tenho um medo do que o outro pode pensar, do que o outro vai falar, e se eu contar... Isso é óbvio, porque, inclusive, as pessoas de outra geração. Eu sou assim.
Eu tenho um pouco de receio do que vão falar, porque por isso ainda anda numa linha, mas eu sinto também que é uma questão de criação. Agora, em cima dessa história, quando a pessoa é crítica, você acha que a pessoa é chata ou ela é crítica porque ela. Mas a crítico que eu quero dizer é o crítico que enxerga, que tem aquela intuição, que enxerga as coisas lá na frente. Olha, para que não aconteça isso, para que não aconteça aquilo. O que uma psicóloga como você pensa sobre isso? Tá. Quando você tá à frente de uma pessoa que tem muito espírito crítico, autocrítico, né? Quando ela critica muito, pode saber que internamente ela tá se criticando, né? Talvez esteja faltando ali um momento de alto amor, um momento de se acolher. É uma pessoa que se cobra muito, que se chicoteia todas as vezes que precisa entregar alguma coisa, fazer um resultado, não é? Como se a gente precisasse ser forte o tempo todo. A forma que a gente é na vida, a gente aprendeu em algum momento dela. Então, foi passado, a tua criação, a educação que você teve, ela diz muito sobre essa forma que você está vendo hoje. Não, você não pode, você é homem, não tem muito disso. Homem tem mais dificuldade até do que mulher, porque você é homem, você não pode chorar. É como se o homem não pudesse demonstrar fraqueza. A mulher também tem muito disso. Menina bonita não chora, menina. Então, assim, é como se a gente não pudesse demonstrar fraqueza, né? Ser fraco. Olha um exemplo. Quando você vai num velório, né? Alguém perdeu uma pessoa importante e essa pessoa é importante para você e você vai lá para se consolidar com ela. A primeira coisa que a gente fala é seja forte. Mas naquele momento, por que ela tem que ser forte? Ela não precisa ser forte. Então, nós já somos treinados o tempo todo a ter essa coisa de ser forte, ser forte. A gente não precisa ser forte o tempo inteiro. Nós podemos, sim, entrar em contato com as nossas vulnerabilidades. A gente não precisa olhar para elas o tempo todo. Porque quando a gente olha muito para as nossas fraquezas, a gente esquece de fortalecer aquilo que a gente já tem de bom. Mas a gente precisa olhar para essas fraquezas para perceber o quanto humano nós somos. Para reconhecer que nós somos seres humanos e que tá tudo bem quando deu alguma coisa errada. O que eu preciso ajustar? Talvez eu só precise de uma pausa. Talvez eu só precise de um abraço amigo. Talvez eu só precise de alguém que me escute. Talvez eu precise de uma orientação. Cada um vai precisar de algo e eu preciso saber o que eu estou precisando. Então, entrar em contato com essa fraqueza, com essa vulnerabilidade é muito ruim. Faz a gente entrar num desconforto e faz com que a gente não queira olhar para isso. Por isso, ainda existe esse preconceito em relação à saúde mental. Mas, ao contrário disso, quando a gente pode parar para olhar, a gente se fortalece. Quanto mais eu olho com amor para as minhas dores, mais eu me sinto forte. Bom, nós temos 4 minutos de TV ainda para a gente falar. E eu tenho 2 perguntas para te fazer. Eu teria mais, inclusive, conversaremos muito tempo aqui. A primeira, eu quero que esse outro lado, né, seu profissional, como mentor de desenvolvimento. Porque hoje está muito em moda. Eu falo em moda porque hoje é uma coisa nova, mas eu já conheço isso há mais de 20 anos. A questão motivacional, mostrar que você é muito bonzinho, não seja bom, mas não bonzinho. Muita coisa em treinamento para você, inclusive, conhecer a pessoa. Isso se usou muito, essa questão de motivacional, e quando eu falo mentora, pode ser que tenha uma relação completamente diferente, né? De você conhecer o outro lado, e principalmente se usou muito na área comercial. Então, eu queria que você me explicasse essa outra face sua como mentora de desenvolvimento. Tá. Existem 2 caminhos dentro do processo de mentoria também. O motivacional. O motivacional nada mais é do que um resgate que você vai fazer na outra pessoa, porque cada um tem uma motivação, cada um tem um motivo para agir. Mas dentro de um processo de mentoria, o mentor de desenvolvimento emocional, ele precisa ser alguém inspiracional. Ele precisa ter vivido aquilo, porque a motivação vem através da inspiração. Quando a gente se inspira em algo, né, quando a gente busca por algo, a motivação ela começa a acontecer. Eu estou inspirada em fazer algo, então eu quero fazer um regime, sei lá, estou dando um exemplo, né? Eu vou me inspirar, eu começo a ver coisas, né? Ver um corpo que eu gostaria de conquistar, a alimentação saudável que eu gostaria de ter, e eu começo a me inspirar naquilo e o meu motivo começa a aparecer. Então, assim,
São coisas paralelas e isso é super importante. Está em alta, né? Mas pouquíssimas pessoas que são mentoras de desenvolvimento emocional e pessoal são também formadas em psicologia. Hoje, isso não é uma crítica, tá? Porque eu acredito que existe Ah, espaço hoje para tem, todo hoje tem mundo. uma, hoje eu costumo dizer, tem eu falo molecada, que é um termo, mas assim, tem uns garotos que são jovens, que são além da curva, né? Que aprendem muito rápido as coisas e sabem vender isso e motivar as pessoas e induzir, inclusive, vamos lá, a prosperidade também, né? Que também, esse também é o maior problema deve ser de muitos pacientes que você tem até dificuldade em algumas coisas de se ganhar dinheiro, de ficar dependente de não sei de quê. Então, você deve ter visto de tudo, né, na vida. Então, sem críticas. Sim, e nada contra, né? Mas eu acho que cada um tem o seu talento. Eu, como consumidor, né? Porque aqui eu tô como alguém que está vendendo um produto, né? Como a profissional. Mas eu, como consumidor, a primeira coisa que eu faço quando eu vou escolher o profissional que vai me ajudar, que vai me socorrer, como é que é a vida dessa pessoa? Será que ela pratica isso que ela está vendendo? Ela também tem saúde mental? Se ela passasse por um momento difícil da vida dela, como é que ela agiria? Né? O que ela está fazendo, essa compatibilidade está condizente com os valores que eu tenho? Então, acredito que isso faz com que eu tome a decisão de entender se aquele profissional cabe para minha vida ou não cabe para minha vida. Se ele, de fato, é qualificado, tem as qualificações dele. Porque, assim, tá facílimo a gente fazer um treinamento, um curso hoje, já sai com um diploma. Eu conheço diversos cursos de final de semana que eu saio apta a fazer um atendimento. Só que o ser humano, o buraco é mais embaixo. Se eu não tiver, além do conteúdo técnico, se eu não tiver experiência prática, né, se eu não tiver aberta às minhas experiências de vida, eu vou fazer mal para mim e para o outro que eu estou atendendo, muito mais para o outro, inclusive, né? Então eu preciso ter um discernimento. Eu, como profissional, o que eu estou apta a atender, que nem tudo eu também vou conseguir, mesmo eu estudando bastante, nem tudo eu vou conseguir, não vou dar conta. Então, outra pessoa vai precisar desse espaço. Agora, aquela pessoa que está ali como consumidora desse produto, que precisa, começa a buscar quem é o profissional que eu estou escolhendo, como é o lado humano, se essa pessoa de fato está ali praticando aquilo que ela está vendendo, aquilo que ela entrega tudo isso mesmo, né? Porque ela tem, além do conhecimento técnico, científico, a habilidade de experiência, ela pratica isso. Eu acho que são pontos importantíssimos para a gente poder tomar a decisão, sabe? Luana, eu vou te fazer a última pergunta. Infelizmente, eu vou ter que encerrar literalmente. Oh, Estamos retransmitindo pelo Grupo Tato de Comunicação suas multiplataformas. Eu quero agradecer ao Grupo Tato por esse conteúdo que, literalmente, é de uma profissional, mas é de saúde pública. E eu queria, inclusive, pedir para a tua assessoria nos enviar os livros, os best-sellers, o nome dos livros, tudo bonitinho no release, com para que a certeza, gente. eu vou enviar uma cópia para vocês. Vou pedir para elas enviarem para vocês uma cópia. Porque isso estará hospedado no cartão de visita News R7, na Rede Brasil Televisão, no TH+, em vários outros 20 e poucos portais, com a nossa entrevista, inclusive. E no YouTube, no cartão de visita News. Luana, para quem você entrega o seu cartão de visita? Quem que eu entrego meu cartão de visita? Olha essa pergunta. Hoje eu entrego meu cartão de visita para todas as pessoas que desejam se tornar seres humanos melhores. Eu quero ser um pai melhor, então a Luana pode te ajudar. Eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser um profissional melhor e melhor. Quando a gente fala em melhor, depende muito, é muito individual isso, né? E eu falo melhor assim, eu posso me tornar alguém
mais humano, com a sensibilidade humana. Eu estou aqui para ajudar as pessoas que já sabem que são boas a ser melhores ainda do que elas já são, né? Através da gestão emocional. Aquelas pessoas que estão com dificuldade, são inseguras, têm dificuldade de tomar decisão, têm dificuldade de lidar com as emoções, com medo, tristeza, raiva. Essas pessoas eu consigo ajudar. Então, vejo que o ser humano, de uma forma geral, precisaria de saúde mental, mas nem todo mundo ainda está preparado para receber isso, né? E quem já se sente preparado, essas pessoas a Luana consegue ajudar. Bom, Luana, muito obrigado pelo teu prestígio, tá? Parabéns pela tua profissão, que eu acho que nos dias atuais, esse mundo novo aí, vai ser muito importante, inclusive daqui para frente, né? E a gente agradece o conteúdo e a gente está aqui aberto para qualquer momento que houver algum interesse, a gente volta a falar sobre o assunto, tá? Muito obrigado. E sinta-se, isso é uma técnica, sinta-se abraçada. Oh, meu Deus, que delícia! Foi um prazerzaço. Muito obrigada. Espero ter contribuído com vocês. Ninguém percebeu que você é do interior. Ninguém percebeu. Não Ainda bem. E eu quero te conhecer pessoalmente, quero entregar um livro nas suas mãos. Vai ser bacana essa troca. Estou muito à disposição de vocês. A hora que precisarem. Um beijo grande, um beijo no coração de todo mundo. Nós é que agradecemos o conteúdo. Muito obrigado, tá bom? Boa sorte. Um beijo. Tchau. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser DigiMais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco DigiMais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.